Oi pessoal, boa tarde. Bom, meu nome é Carlos Borges, ou CJ Borges, e estamos aqui gravando esse filme para falar no erro 15 da teoria da relatividade. Tem uma série de filmes já sob o título Um erro na teoria da relatividade. Bom, o que é o erro 15? O erro 15 é um particular modo de calcular a energia de uma partícula eletrizada. Então eu escrevi aqui, vamos ver se dá para ler. O problema acontece quando usamos essa fórmula aqui, ó. O trabalho sobre a partícula eletrizada é igual a integral de Q du, que é a quantidade de carga da partícula, e a diferença de potencial. Então nós vamos ver que há um erro em alguns casos quando se usa essa fórmula, principalmente para elétrons. Por quê? Então vamos pensar nisso. Vamos supor que você vai num parque de diversões e tem lá um brinquedo que é uma marreta de 1 metro de comprimento, por exemplo, e tem uma banqueta. Você pega a marreta e com toda a sua força dá uma marretada na banqueta. Aí sobe uma bolinha lá e indica quanto de força se aplicou. Vamos supor, 5.000 newtons. Se aplicou 5.000 newtons. E a minha pergunta agora é a seguinte. Vamos supor que quando a marreta está descendo, com aquela velocidade toda que você impôs, ela acerta um mosquito que estava parado no ar naquele momento. Acertou o mosquito. Será que ela vai aplicar no mosquito 5.000 newtons? Essa é a pergunta que eu faço. Na banqueta aplicou 5.000 newtons, pela indicação lá do brinquedo. No mosquito, a marreta vai aplicar 5.000 newtons? É aí que entra o problema. Em alguns cálculos na física, eles consideram que sim, que a marreta estaria aplicando no mosquito 5.000 newtons. Mas nós vamos ver que não vai aplicar 5.000 newtons. E como é que eu vou argumentar? Muito fácil. É só olhar para a força de reação na marreta. Quando a marreta aplica uma força no mosquito, o mosquito reage com a mesma intensidade, empurra a marreta para cima. Então vamos pensar aqui, olhando para o desenho. Aqui, a marreta acertou na banqueta e aplicou essa força, aí vamos supor que seja de 5.000 newtons. E recebeu a mesma reação, 5.000 newtons. E aí ela brecou, isso breca a marreta. Ela até volta. Agora, no mosquito. Quando ela acerta o mosquito, ela não volta. Ela continua como se não tivesse acertado nada. De tão pequena que é a força aplicada. E a reação sobre a marreta é pequena também. Se você considerar que a força é massa vezes aceleração, isso vale para o mosquito. E para a marreta também. A força que ela aplicou no mosquito é igual à massa do mosquito vezes a aceleração que ele teve. Se o mosquito tivesse o dobro da massa, então ela teria aplicado o dobro da força na mesma marretada. Olha que interessante. Se o mosquito tivesse o dobro da massa, como a aceleração ia ser praticamente a mesma, ela estaria aplicando o dobro da força. E a reação na marreta praticamente não ia alterar a sua velocidade. Então, quando se aplica essa fórmula para elétrons, tem um experimento que foi descrito no Halliday, até já retiraram, tá? Num número mais antigo que eu tenho aí, falando que elétrons foram acelerados por 10 milhões de volts e quase atingiram a velocidade da luz. Nesse caso, eles calculam o trabalho usando essa fórmula.
Depois eles foram acelerados por 20 milhões de volts. E a velocidade aumentou um pouquinho, mas não chegou na velocidade da luz. Era isso que dizia lá no Halliday. Então repare, a hora que você aplicou uma diferença de potencial, você passou de 10 milhões de volts para 20 milhões de volts, de acordo com essa fórmula, você dobrou a força que se aplicou nos elétrons. Mas os elétrons não têm massa, não têm inércia suficiente para se aplicar essa força toda. Olha, o quanto você consegue aplicar de força não depende só da força que você tem. Depende da inércia que o outro corpo tem para resistir a essa aceleração. Então como é que funciona? Funciona assim, ó, na realidade. Você aplica uma força e o corpo tem inércia. Inércia é uma tentativa de tentar manter a velocidade que ele tinha. Então, se a inércia é grande, você consegue aplicar uma força grande. Mas se a inércia é pequena, como a de um elétron, a massa do elétron é da ordem de 10 a menos 30. É 9 vezes 10 a menos 31 quilogramas. É diminuta. Então você não está aplicando aquela força toda que você pensa que está aplicando. Então o erro no cálculo da força. Esse é o problema 15 que eu enumerei aqui na teoria da relatividade. Quando eles calculam a energia das partículas, erram no cálculo do trabalho. Eu escrevi aqui também, o trabalho é a variação da energia cinética, não é? Esse é o teorema da energia cinética, muito importante. E se a força for constante, o trabalho é FD cosseno θ. Né? F cosseno θ é a parte tangencial da força. Se ela tiver a mesma direção e sentido da velocidade, você pega F vezes D. Bom, então esse é o problema. Não estão aplicando a força que a fórmula indica. Para esse filme é só isso. Obrigado, pessoal. Ah, uma coisa, eu mandei um artigo para a Physical Review dizendo isso. Chama-se Uma Martelada num Mosquito, em inglês, A Hammerhead on a Fly. E ele foi aceito pelo corpo editorial. Só que depois, aquele mesmo chefão lá que eu já falei para vocês, brecou a publicação. Eu não vou ficar citando o nome aí. Ele, bom, tudo bem. Então, tá lá registrado em Physical Review. Abraço. Tchau, pessoal. Depois eu falo mais sobre isso. Sobre esse mesmo assunto tem mais coisa para ser dita. Um abraço.